Namorei o advogado Mateu por 5 anos. Ele cancelou nosso casamento 52 vezes. Na primeira vez, a estagiária dele estragou uns papéis e ele me deixou plantada na praia para resolver o problema. Passei o dia todo esperando sozinha. Na segunda, ele saiu no meio da cerimônia alegando que a estagiária estava em apuros de novo. Depois disso, era sempre por causa dela. Sempre por ela. Até que cheguei ao meu limite. Arrumei minhas malas e terminei tudo. No dia em que fui embora, Mateu entrou em pânico e tentou me encontrar. Hoje seria a 52ª tentativa de casamento. Só a família desta vez. Arrastei-me até o local com febre, apenas para encontrar Mateu no quarto do noivo, massageando o tornozelo de Sofia, a mesma estagiária. Ela mancava como sempre. Meus pais apenas balançaram a cabeça. Sério? De novo. Pouco antes da cerimônia ele fugiu outra vez. Preciso levar a Sofia ao hospital, disse. Adiamos para a próxima. Juro que não vou faltar. Desta vez não sorri. Tudo bem, Sofia provavelmente não pode esperar. Ele piscou surpreso. Ótimo. Trago aquele bolo de morango que você adora hoje à noite. Assenti. Ele foi embora. Eu odeio morango e bolo. E ele sabia. Contei isso no nosso primeiro encontro. Ele até anotou. Voltei. Rasguei o vestido de noiva que tinha usado 52 vezes e cancelei tudo para sempre. Meus pais me consolaram. Volte para Couverton conosco. Couverton? Onde fica o escritório deles de advocacia. Estudei direito por causa deles. Eu deveria me juntar à firma depois da formatura, mas acabei seguindo Mateu. Cheguei a esconder meu passado para me encaixar na imagem de garota de cidade pequena dele. Em 5 anos tornei-me material para a sócia. Os outros nos chamavam de casal de ouro. Achei que um dia ele aceitaria quem eu realmente era. Esse dia nunca chegou. Aceitei voltar para casa. Mais tarde naquela noite, enquanto mexia nas redes sociais, vi uma postagem de Sofia. Arrastei o quase noivo de alguém para jogar uma partida comigo. Prometi jantar. Funcionou como um charme. Mesma história, mesmo ciclo. Ri amargamente. Graças a Deus nunca nos casamos legalmente. Na manhã seguinte pedi demissão. Meu chefe, Sr. Garcia, tentou me deter. Enquanto conversávamos, Mateu entrou com o chupão no pescoço e o perfume de Sofia ainda nele. O Sr. Garcia gemeu. Converse com sua noiva. Ela está se demitindo. Mateu disse. Ainda está brava por causa do casamento? Não é isso, respondi. Só estou cansada. Então tire férias, sugeriu. Pedir demissão parece que você tem problemas com a Sofia, né? Os mesmos dias de férias que desperdicei em cada casamento fracassado. Ele percebeu meu olhar para o chupão. Picada de mosquito, murmurou. Desculpa esfarrapada. Assenti e ele sorriu. Assim está melhor. Jantar hoje às 8 no Lu? Fiquei em silêncio. Ele achou que era um sim. Sofia entrou. Desculpa interromper seu encontro, mas preciso de ajuda neste caso. Nem me olhou. Eles sussurraram como se eu não existisse. Ela enganchou o braço no dele e saiu pavoneando-se, lançando-me um sorriso petulante. Quando a porta bateu, minha pulseira quebrou. Presente do nosso primeiro aniversário. Mateu dizia que simbolizava como éramos inquebráveis. Joguei no lixo junto com o resto de nós. Mais tarde, arrumei minhas coisas. Carmen, minha substituta, murmurou. Você vai mesmo agora? Vou ficar presa vendo os dois babarem o dia todo. Vi Mateu colocar uma pulseira de luxo no pulso de Sofia. Ela entrou em pânico quando me viu. É só uma pulseira, senhorita Reinsdorf. Por favor, não se incomode. Sorri. Ficou ótima em você. 5 anos e Mateu nunca me comprou nada assim. Todos achavam que eu era só uma garota perdida. Até Carmen parecia irritada. Virei-me para Sofia. Não estou brava. Tinha pulseiras dessas jogadas lá em Couverton. Mateu zombou. Rene, para de drama. Não estou com raiva. Vocês é que precisam parar de inventar coisas sobre mim. Depois do trabalho, Mateu apareceu para me ajudar a arrumar. O jantar ainda está de pé às 8. Ele notou meu pulso nu. Onde está a pulseira que te dei? Deixei em casa. Não queria arriscar quebrá-la. Você usava todos os dias. Antes que eu respondesse, Sofia surgiu. Já estou pronta. Ele se iluminou. Te espero no carro, disse, saindo com ela para o banco do passageiro dianteiro, o mesmo que ele dizia ser para a futura esposa. Ela me lançou um olhar triunfante por cima do ombro. Assenti. Já não doía. No jantar, sentaram-se do mesmo lado do reservado e fizeram o pedido sem me olhar. Eu contemplava a rua. Mateu deslizou um prato de camarões para mim. Então Sofia comentou. Ele comeu 3 pratos na última vez que viemos. Mateu ficou vermelho. Por que diz isso na frente da minha noiva? Ela riu. Ui, desculpa. Eles riram juntos. Empurrei o prato. Não é a minha praia. Aproveitem. Mateu perguntou. Está chateada? Sorri. Não gosto tanto de peixe quanto vocês. Depois do jantar, Mateu levou Sofia para casa. Eu fui quem fechou a porta. Então chamei um táxi para o aeroporto. No caminho, Mateu não parava de me mandar mensagens. Quando o táxi se afastou do restaurante, sentei-me no banco de trás e deixei que a respiração ganhasse ritmo próprio.
Cada quarteirão parecia arrancar um fiapo da teia pegajosa que me prendia a Mateu. O motorista perguntou se eu queria colocar música, pedi silêncio. Precisava ouvir o som da minha própria determinação pela primeira vez em anos. No aeroporto, larguei a mala no balcão de despacho e comprei a passagem mais próxima para Coubertin. Enquanto esperava o embarque, o celular vibrou sem parar. Chamadas perdidas, áudios longos que começavam com Rene, escuta, isso é só, e terminavam em suspiros frustrados. Deletei todos sem abrir. Depois ativei o desvio de chamadas para um número inexistente. O voo atrasou, claro, como se o universo testasse minha paciência uma última vez. Mas até o atraso me pareceu uma bênção. Tive 3 horas para redigir meu manifesto. Abri o laptop e comecei a digitar como se a cidade inteira estivesse depondo no meu tribunal particular. Listei cada cancelamento de casamento, cada viagem remarcada, cada dia de férias desperdiçado. Juntei comprovantes, reservas de cerimonial pagas, contratos com floristas rescindidos, compromissos profissionais adiados. Somei os prejuízos, transformei em planilha e anexei ao documento principal. Depois descrevi, com linguagem fria de petição inicial, como Mateu se apresentava ao mercado, o jovem advogado prodígio, defensor infalível dos pequenos, mas que mantinha uma estagiária em regime de servidão emocional, fingindo bostas de lesão para monopolizar a atenção dele. Mencionei o chupão, marca equimótica de cariz íntimo em horário de trabalho, e citei o Código de Conduta da Ordem artigo por artigo. Quando o embarque finalmente começou, eu já tinha um dossiê que faria corar o mais cafajeste dos litigantes. Enviei cópia para mim mesma para o e-mail pessoal que mantinha desde a faculdade e que Mateu nem suspeitava existir, e salvei tudo numa nuvem criptografada. Em seguida, escrevi uma segunda carta, menos jurídica e mais cirúrgica, endereçada a Sofia. Anexei prints de comentário de colegas sobre a reputação dela, fotos do tornozelo machucado em festas, vídeos de câmeras internas do prédio mostrando-a correndo de salto 15 depois de torcer o pé. Termine com um conselho simples: seja esperta. Quem usa você como pretexto hoje, descartará você amanhã. Programei o envio automático para dali a 48 horas. Daria tempo para eu me instalar em Coubertin antes que viesse a tempestade. Pousei de madrugada, o ar rural ainda úmido do orvalho que subia das plantações. Meus pais me esperavam no saguão com olheiras de noites mal dormidas e um abraço grande o bastante para engolir 5 anos de distância. No carro, contei metade da história. Eles adivinharam o resto pelos tremores na minha voz. Mamãe segurou minha mão no console e disse que havia vaga para sócia júnior, se eu quisesse. Sócia não, mãe, respondi, sentindo o velho fogo reacender. Quero abrir uma ala de direito empresarial dentro da firma. Meu sobrenome na porta, lado a lado com o de vocês. Naquela semana, revi professores, colegas e antigos clientes que sempre perguntavam por que eu tinha sumido. Em 2 dias, tinha montado uma carteira de casos que Mateu jamais sonharia fechar. Em 3, registrei a marca Rensdorf Partners, um site minimalista e uma estratégia agressiva, webinars gratuitos sobre compliance, artigos técnicos em revistas de renome, presença forte no LinkedIn. A partir do 4º dia, eu já recebia convites para palestrar em conferências que antes esnobavam meu currículo porque eu viajava demais para acompanhar o noivo. Mateu não tardou a perceber. O primeiro sinal foi um e-mail desesperado. Precisamos conversar, há mal-entendidos. Mandei para a lixeira. O segundo veio em formato de intimação. Descobri que ele tentava processar um ex-cliente nosso, alegando quebra de contrato. Mas o ex-cliente havia me contratado primeiro para defender. Pedi sigilo total, aceitei o caso pro bono e montei uma defesa tão robusta que a juíza arquivou o processo em 15 dias. A notícia correu como fogo seco em campo de trigo. 3 outros clientes migraram do escritório de Mateu para o meu. Sofia, ao contrário, silenciou. Nenhuma resposta. Então, numa quarta-feira cinzenta, recebi um envelope pardo sem remetente. Dentro, a pulseira de luxo que ele dera a ela, junto com um bilhete curto. Obrigada por abrir meus olhos. Sorri pela primeira vez em meses, não por vingança pura, mas por perceber que minha verdade tinha ecoado em alguém que eu nem pretendia salvar. Mateu, contudo, não era do tipo que recuava sem espernear. Passou a postar fotos melosas com legendas passivo-agressivas. Alguns amores nunca aprendem a ficar. Bloqueei tudo. Quando isso não funcionou, ele tentou ligar para meus pais, alegando que eu estava emocionalmente instável. Papai, voz de trovão, respondeu que instável era quem não conseguia aparecer ao próprio casamento 52 vezes. Nunca mais ligou. Meu dossiê, por fim, encontrou seu destino. Enviei-o ao Comitê de Ética da Ordem dos Advogados do Estado, com cópia para a revista jurídica local. Não fiz alarde, anexei provas, referências de horário, protocolos de atendimento que ele burlava para escapar com Sofia. O processo levou 3 meses, mas a espada caiu firme. Suspensão de licença por 1 ano, multa pesada, obrigação de frequentar curso de ética antes de retomar a prática. Soube pelos corredores que ele culpou todo mundo, estagiários, sócios, clientes, mas não adiantou.
Afinal, a juíza que arquivara nosso caso estava na banca disciplinar. No dia em que a decisão saiu, cheguei cedo ao escritório. Sentei na sala de vidro, acendi a luminária e abri a janela para sentir o cheiro da terra molhada. Havia flores no vaso, orquídeas que papai deixava ali desde que voltei. Uma sócia sênior me entregou uma pasta, mais 2 contratos fechados. Assinei sem tremer. No intervalo, caminhei até a cafeteria da esquina onde estudava na faculdade. Pedi um café preto e esfilhas de frango, meu lanche favorito antes das provas, ignorado por Mateu porque não combina com o paladar refinado do litoral. Abri o celular apenas para conferir o horário de uma audiência. Nada de mensagens dele, silêncio absoluto. A paz tinha um gosto de massa folhada e café quente. No fim do dia, dirigi até o lago fora da cidade. Levei o vestido de noiva, aquele que chegou a bater 41 quilos de tanto ajuste, dobrado numa caixa. Ao chegar ao pier, respirei fundo e cortei o tecido em tiras longas, deixando que o vento levasse os fragmentos brancos como gaivotas desgarradas. Cada pedaço que voava liberava lembranças, a risada falsa de Sofia, o picada de mosquito, o bolo de morango que eu odiava. Quando terminei, restou apenas a cauda pesada suja da poeira da estrada. Joguei-a no lago e vi o tecido afundar lento, sem pressa, até desaparecer. Enquanto o sol se punha, deixei o celular tocar pela primeira vez em semanas. Era um número desconhecido de fora do estado. Atendi. A voz do outro lado veio fraca, quase irreconhecível. Reni. Eu errei. Pela primeira vez, não senti raiva nem pena. Apenas um vazio calmo, como água parada. Mateu, estou em paz, respondi. Espero que encontre a sua. E desliguei antes que ele tivesse tempo de pedir qualquer coisa, explicação, perdão ou até a marca do meu café preferido. Porque afinal eu já não precisava que ele soubesse nada sobre mim. O que eu precisava descobrir era exatamente isto: o silêncio que se instala quando o barulho do abuso some. Voltei para o carro, liguei o motor e coloquei para tocar a playlist que fiz na faculdade, cheia de rock alternativo que ele chamava de barulho. O baixo pulsou nas caixas de som, vibrando contra o peito com um alívio quase físico. Dirigi de volta para casa, para minha vida nova, para minha própria história. E a única coisa que carreguei comigo foi o cheiro do ar noturno de Culverton, onde, enfim, ninguém me fazia esperar. O silêncio não durou mais que uma semana. Na quinta-feira seguinte, antes do nascer do sol, recebi a visita de 2 oficiais do xerife batendo à porta do meu apartamento recém-alugado. Disseram que tinham um mandado de busca, denúncias anônimas de que eu ocultava documentos sigilosos do escritório Garcia e Melo. O sobrenome de Mateu pairava sobre cada linha do papel como um mofo em parede úmida. Mantive a voz firme, convidei-os a entrar, ofereci café e deixei que revirassem gavetas e armários. Encontraram apenas minhas planilhas, livros de jurisprudência e um vestido de linho que ainda cheirava a loja nova. Saíram frustrados, e eu fechei a porta com a certeza de que a guerra só começara. Horas depois, ao chegar à firma, meu telefone explodiu com notificações. Alguém publicara num fórum jurídico um dossiê me acusando de roubo de clientes, espionagem industrial, violação de sigilo profissional e o toque final: assédio moral contra estagiários. Cada acusação vinha acompanhada de testemunhos de perfil recém-criado. Sofia era citada como vítima número 1. Que sem humor, irônico, justo ela que passará anos manipulando tornozelos e corações. Reuni minha equipe na sala de reuniões envidraçada e compartilhei a tela. Conforme deslizei as páginas, pude sentir a indignação subindo como febre coletiva. Alguns sócios sugeriram emitir nota pública, outros queriam processar imediatamente. Eu só queria rastrear a origem. Passei a noite mergulhada em metadados, IPS mascarados, proxies mal configurados. Descobri que parte dos uploads vinha de um coworking barato em outra cidade, perto de onde Mateu estava provisoriamente instalado depois de ser expulso do antigo escritório. A maior parte, porém, surgira de uma rede privada registrada em nome de um tal Delmar Holdings LLC. Pesquisa rápida mostrou que a holding fora aberta 4 dias após a suspensão da licença de Mateu, tendo como diretora principal Sofia C. Ortiz. Com o print em mãos, procurei um contato que cultivara na imprensa jurídica. Clara Santos, repórter de Faro Afiado. Sobrevivente de 3 processos por calúnia que venceria todos. Enviei-lhe o material sem comentários adicionais, deixei que os fatos falassem por si. Em menos de 24 horas, Clara publicou uma matéria bombástica. Ex-promessa do direito investe em táticas clandestinas para sabotar concorrente. O concorrente, claro, era eu. Os prints de foro, as datas de criação dos perfis fakes, tudo explicado em linguagem clara. Mateu reagiu feito animal acuado. Postou um vídeo mal iluminado nas redes, alegando perseguição, chantageando com supostos áudios comprometedores meus e prometendo contar a verdade toda. O vídeo viralizou, mas não como ele queria. A cada frase fora de contexto, surgiam comentários lembrando seus 52 cancelamentos de casamento, sua suspensão na ordem e o fato de que ninguém conseguia localizar os tais áudios originais.
Enquanto isso, Clara me enviava novas pérolas, transações financeiras entre Delmar Holdings e escritórios de gestão de reputação, especializados em destruir carreiras no Google e em redes sociais. Tudo pago via cartão corporativo que pertencera ao pai de Mateu. Sim, ele havia colocado o próprio nome na fogueira. Na semana seguinte, recebi intimação para depor em um inquérito que investigava possível quebra de decoro no meu processo contra o ex-cliente de Mateu. Eu já esperava, então preparei prova documental de cada passo, contratos, e-mails, diálogos gravados com consentimento. Na audiência, o promotor parecia exausto só de folhear meu material, enquanto o advogado de Mateu, um quarentão de expressão permanente de ressaca, tremia tentando achar buracos. Não havia. Conclusão preliminar. Não apenas eu agira dentro da lei, como o ex-cliente confirmava ter sido coagido por Mateu a assinar cláusulas abusivas. Mateu, convocado como testemunha, atrasou 30 minutos. Chegou suando, paletó amarfanhado, olhar perdido. Quando lhe perguntaram sobre Delmar Holdings, tentou negar. Então Clara, sentada na última fileira, levantou e entregou ao juiz um pendrive, extratos bancários recentes provando depósitos diretos dele para a empresa. O juiz aceitou o material, Mateu empalideceu, Sofia, que assistia pelo corredor, saiu correndo, o tornozelo milagrosamente curado. Depois da audiência, recebi mensagem de número desconhecido. Era Sofia, precisamos conversar. Tenho documentos que interessam. Encontrei-a num café discreto perto da estação. Ela apareceu desfigurada pelo choro, mãos trêmulas. Contou que Delmar Holdings era a ideia dele, mas que ela assinará como laranja por medo de perder a posição. Disse que Mateu prometera abrir sociedade quando recuperasse a licença, mas agora planejava fugir do país com tudo em nome dela. Entregou-me um envelope cheio de contratos, notas fiscais e meios impressos. Tomados juntos, provavam fraude fiscal, lavagem de dinheiro e estelionato processual. Voltei à firma sentindo a adrenalina borbulhar. Meus sócios queriam entregar tudo direto ao Ministério Público. Concordei, mas exigi ir pessoalmente. Chegar ao prédio do MP, subir até a procuradora responsável e ver seu queixo cair lendo cada página foi catártico. Em 24 horas, saiu mandado de prisão preventiva contra Mateu por falsidade ideológica, coação de testemunha e obstrução de justiça. Na manhã da operação, eu estava diante do escritório temporário dele, uma casa comercial modesta. Vi-o algemado, cabelo desgrenhado, gritando que era perseguição de ex-noiva rejeitada. Os repórteres engoliam cada palavra, as câmeras focavam mais em mim, serena ao fundo, do que nele. A repercussão foi nacional. Talk shows debateram se eu era heroína ou vingativa. O Twitter dividiu-se entre memes sobre pasmãe e triais jurídicas elogiando minha frieza estratégica. Recebi centenas de currículos de jovens advogados querendo aprender comigo. Contratei 3. Abri um programa de estágio pagável e inclusivo só para mulheres subrepresentadas, provocando manchetes positivas enquanto Mateu encarava cela coletiva e processos em série. Mas a parte verdadeiramente revoltante ainda estava por vir. Descobri que Mateu usará meu nome como fiadora num empréstimo fraudulento de $100 mil, assinando digitalmente com certificado que roubara quando ainda tínhamos contas conjuntas. O banco, percebendo a falcatrua, mandou cobrança para meu endereço antigo. Eu só soube porque um carteiro insistente rastreou meu novo escritório. Quando li a carta, respirei fundo, não de raiva, mas de uma raiva antiga que volta como fio desencapado. Reuni-me com meu contador, rastreamos cada centavo e entramos com ação de indenização. Mas não bastava. Sabia que o pai de Mateu, ex-sócio de grande firma, mantinha 2 casas de luxo em nome de traste familiar. Pedi bloqueio judicial preventivo e consegui penhora online em menos de 2 dias. O velho ligou furioso, oferecendo acordo. Proposta indecente: pagar metade da dívida em troca de silêncio. Respondi que silêncio não se negocia quando se combate fraude. Desliguei e protocolei queixa-crime contra ele também. Nesse meio tempo, Sofia, agora sem tornozelo nem emprego, topou ser testemunha de acusação, trocando o relato completo por redução de pena em eventual processo contra ela. Em depoimento, confirmou que Mateu falsificara minha assinatura, adulterar extratos e subornar a funcionário do cartório para pagar rastros. Chorou, claro, mas dessa vez chorei junto, não por compaixão, e sim por reconhecer ali a pessoa que eu fora, alguém que engole mentira porque acredita em promessas. Nos meses seguintes, a imprensa acompanhou cada audiência. Minha firma explodiu em faturamento, e eu virei referência em compliance e crimes do colarinho branco. Recebi convite para lecionar clínica jurídica em Culverton Law, a faculdade onde me formei escondendo meu brilho. Aceitei e no primeiro dia de aula, contei aos alunos como quase perdi tudo por amor mal direcionado. Disse que a maior lição não era sobre vingança, mas sobre o valor de reconhecer o próprio poder antes que alguém o use contra você. Quando o semestre terminou, recebi envelope do tribunal, sentença final. Mateu condenado a 7 anos em regime fechado, multa milionária, perda definitiva da licença. O pai, 2 anos por coautoria e lavagem.
Sofia, prestação de serviços comunitários e curso obrigatório de ética. Gente comentou que era o fim. Eu sabia ser só o começo, porque meu nome agora carregava não a lembrança de 52 casamentos quebrados, mas a de 52 degraus que subi até me colocar onde sempre mereci. Na noite da sentença, voltei ao lago onde jogará o resto do vestido. A água estava calma, espelhando as luzes distantes da cidade. Abri um envelope que guardara para esse momento, a certidão de casamento que nunca usei, os convites impressos que tinham sobrado, as fotos de pré-wed no pôr do sol. Rasguei tudo e deixei que o vento levasse as tiras sobre a superfície escura. Cada pedaço tocava a água e afundava, e eu sentia meu peito ficar mais leve. Dei meia volta, sapatos afundando na terra úmida, e respondi à última mensagem não lida no celular. Convite para palestrar na Conferência Internacional de Mulheres na Advocacia em Lisboa. Escrevi apenas, aceito, e levo minha própria história na bagagem. Enviei, deslizei o telefone de volta ao bolso e pela primeira vez, não olhei para trás. Passei as semanas que antecederam Lisboa mergulhada em uma rotina frenética, audiências pela manhã, reuniões de captação de clientes à tarde, revisões de palestra até altas horas da noite. Eu dormia pouco, mas o cansaço nunca foi tão doce. Cada nova ação vitoriosa contra a família de Mateu alimentava um fogo antigo, aquele que ele nunca soube acender porque sempre teve medo de queimá-lo também. 3 dias antes do voo, acordei com o celular vibrando compulsivamente. O número era de uma firma de advocacia em Nova York. Atendi no piloto automático e ouvi a voz monocórdia de um paralegal informar que Mateu, auxiliado por uma traste glacial registrada em Delaware, acabará de protocolar uma ação civil me acusando de enriquecimento ilícito por ter, segundo ele, explorado a situação para alavancar minha carreira. A petição pedia bloqueio total dos bens da Rinsdorf Partners e indenização de $2 milhões. Ri alto, tão alto que minha vizinha bateu a parede, irritada. Imaginei o semblante de Mateu no beliche sujo da prisão, ditando argumentos a um estagiário que provavelmente não fazia ideia de quão podre era a história. No mesmo dia, convoquei minha equipe de contencioso e em 48 horas, tínhamos pronta uma contestação devastadora. Anexamos o laudo pericial da assinatura falsificada, os comprovantes de suborno do cartório, os recibos de Delmar Rhodes e, por capricho, prints de mensagens dele insinuando que destruiria meu nome, nem que fosse do fundo da jaula. Protocolei tudo digitalmente minutos antes de embarcar. Fechei o notebook no exato segundo em que o comissário pediu que desligássemos aparelhos eletrônicos. Atravessar o Atlântico trouxe um alívio inesperado. Olhei pela janela e entre nuvens, senti que a fronteira física tornava a distância emocional ainda mais concreta. 6 horas depois pisei em Lisboa com o coração leve e a pasta de couro pesado dentro, contratos, palestras, dossiês e a cópia da nova ação criminal que eu preparara contra o pai de Mateu por fraude bancária. Não havia tempo para fuso horário, havia tempo apenas para vencer. A conferência ocupava um antigo palácio restaurado. Salões de mármore, lustres de cristal, o cheiro de madeira polida misturando-se a café expresso servido em xícaras tão finas que pareciam quebrar só de serem olhadas. Antes da minha fala, sentei na primeira fila e tentei focar no painel sobre igualdade de gênero na arbitragem internacional. Mas reparei em 3 rostos estranhos espalhados pela plateia, todos usando o mesmo broche discretíssimo em lapela, um M estilizado. A paranoia cutucou minhas costelas. Quando chegou minha vez, subi ao palco com passadas firmes. O telão exibiu meu nome, o título da palestra, e segundos depois, uma chuva de notificações estranhas pipocou nos bastidores. Alguém injetara comentários ofensivos no chat online, questionando minha ética, chamando-me de abuso ambulante. Reconheci o padrão de escrita, o inglês truncado, a pontuação passivo-agressiva, a mania de citar artigos sem número. Era Sofia, ou alguém treinado por ela. Sorri para o público, respirei fundo e comecei meu discurso ignorando o caos digital. Contei minha trajetória não como uma linha reta de vitórias, mas como um labirinto de cortes, suturas e renascimentos. A plateia permaneceu imóvel, atenta. Ao final, exibi no telão a mensagem final. Se tentam calar você, fale ainda mais alto e registre tudo em ata. O aplauso foi alto o suficiente para enterrar os trolls. Saí do palco cercada de cumprimentos, mas a verdadeira surpresa me aguardava no coquetel. Um senhor de barba grisalha, terno impecável, aproximou-se com um cartão de visita. Era o professor Álvaro Tavares, criminólogo forense português. E sem anestesia contou que 8 anos antes Mateu o procurara para encomendar uma palestra em Couverton. Na época, eu era apenas aluna, e que nos bastidores tentará convencê-lo a não me oferecer estágio internacional porque ela se perde em crises emocionais. Álvaro recusará, mas Mateu lhe pagará mesmo assim pelo tempo. Foi a primeira vez que ouvi de fonte neutra que a sabotagem vinha de tão longe. Minhas vísceras gelaram. Voltei ao hotel e liguei para Clara Santos, a repórter que me ajudara antes. Pedi que mergulhasse mais fundo nos anos universitários de Mateu.
Em poucas horas ela encontrou mensagens antigas trocadas em fóruns obscuros, onde ele e amigos discutiam usar fake news para desestabilizar concorrentes de bolsas. Entre os prints havia um apelido que eu conhecia bem, RNA instável. Senti o estômago revirar. Matei a vontade de chorar lembrando que lágrimas não são argumento em tribunal. No segundo dia da conferência, um assessor do Ministério Público português me procurou sigilosamente. Queriam minha cooperação em investigação de lavagem de dinheiro ligada a escritórios luso-brasileiros. Um dos nomes na lista era Delmar Rhodes. Passei toda a tarde entregando depoimento enquanto o sol se punha do outro lado do Tejo. Quando terminou, o procurador ergueu as sobrancelhas ao ver a pilha de provas que eu carregava desde Culverton. Se metade disso se confirmar, vamos congelar patrimônios em 3 países. Naquela noite, enfim, permiti-me um respiro. Caminhei pelo Chiado, comprei pastéis de nata ainda quentes e sentei-me no mirante sobre a cidade iluminada. Pensei em como eu, um dia, me vi pequena demais para caber no próprio futuro, e agora estendia o braço até fronteiras onde Mateus jamais chegaria sem ajuda de conchavos. Meu voo de volta saía às 7 da manhã. Dormi 3 horas e acordei com outra notícia explosiva. A Ordem dos Advogados de Nova York emitir alerta sobre a ação civil de Mateus, classificando-a como litigância de má-fé. Eles recomendaram ao juiz que avaliasse punição adicional caso se comprovasse tentativa de assédio judicial. A jogada dera tiro no pé antes mesmo de ser despachada. Cheguei a Culverton numa tarde de vento morno. O aeroporto local parecia menor, mas eu era maior. Na saída encontrei Carmen, minha ex-colega, agora gerente administrativa da firma. Ela me contou rindo que Mateus ligara da prisão exigindo retirar a queixa se eu tivesse coração. Carmen desligara na cara dele e depois espalhara a gravação no grupo interno para virar anedota motivacional. Dias depois, recebi carta do banco anunciando o leilão judicial da casa de veraneio da família Ortiz. Não hesitei. Fiz lance anônimo e ganhei. A imprensa descobriu logo e especulou sobre vingança imobiliária. Não expliquei. Fiz melhor. Reformei o lugar, transformando-o em residência jurídica para estagiárias sem recursos, com biblioteca, quartos coletivos e um auditório onde dei minha primeira aula sobre ética e estratégias antifraude. Quando as obras terminaram, convidei Clara, Álvaro e até Sofia, sim, Sofia, para a inauguração. Ela pareceu pálida, mas veio. Cumprimentou-me de cabeça baixa e me entregou uma pasta com as últimas planilhas de Delmar, valores ocultos em criptomoedas. Disse que queria recomeçar dando algo útil ao mundo. Eu agradeci sem prometer perdão nem condenação. Apenas aceitei. Com aqueles dados, o MP encerrou o caso, bloqueou as carteiras digitais, prendeu o contador da família Ortiz e emitiu ordem de captura contra um primo de Mateus que fugira para o Panamá. A manchete correu além mar. Em Culverton, viramos referência em cooperação internacional contra crimes financeiros. Contratei uma equipe de análise blockchain e fundei uma filial só para rastrear criptocrimes. No aniversário de 1 ano da sentença de Mateus, sentei no mesmo banco à beira do lago e, em vez de rasgar papéis, decidi escrever. Não cartas de amor ou de ódio, mas um manual prático, 52 lições de sobrevivência jurídica. Cada capítulo começava com um cancelamento de casamento e terminava com uma estratégia de litígio. Contei histórias, mostrei documentos, dei dicas de como identificar manipulação emocional nos bastidores de contratos. Enviei o original a uma editora acadêmica. Em 4 meses virou best-seller no meio jurídico. Recebi convites para palestrar em Denver, Melbourne e Seul. Escolhi apenas alguns. O resto repassei a mulheres jovens da minha equipe, para que ocupassem palcos que um dia me foram negados. No segundo inverno depois da queda de Mateus, abri a porta do meu apartamento, agora um loft cheio de vidros e livros, e encontrei um envelope sem remetente. Dentro, um pedaço do véu do meu vestido de noiva, encharcado e cheirando a lodo. Nenhuma palavra. Entendi a ameaça velada, o lago devolvendo restos de mim. Só que aquilo já não me pertencia. Sorri, puse caminhoneiros reformados de segurança acionarem a polícia, mas guardo o tecido numa caixa de acrílico no escritório, ao lado da primeira edição do meu livro. É um lembrete, até a sujeira mais fedida pode virar prova de que eu sobrevivi. Mateus, ainda cumpre pena. Dizem que lê meu livro na biblioteca da prisão e relê cada página à procura de alguma autoincriminação que ele possa usar quando sair. Vai encontrar apenas atalhos para mulheres que não aceitam mais pedidos de desculpa com gosto de morango. Eu, por minha vez, sigo aprendendo a trocar a raiva pela arquitetura de algo maior. Fundei um fundo de bolsas de estudo para mulheres que sofreram assédio no setor jurídico. Financio pesquisas sobre algoritmos de difamação em redes sociais, e todas as quintas-feiras, dou aula na residência que comprei com o dinheiro de leilão da família Ortiz. Às vezes ainda acordo com lembrança de algum altar vazio, o vento da praia daquela primeira fuga chicoteando meu rosto. Mas passa rápido. Basta lembrar que não fui eu quem correu. Eu fiquei, registrei, processei, venci.
E sigo sempre em frente porque a estrada é longa, mas revoltante mesmo é quem tenta cortar minhas asas sem saber que de lábios sangrando, aprendi a voar mais alto. Eu achava que a história terminaria ali, Mateu cumprindo pena, a firma florescendo, eu ensinando no auditório que construí com o dinheiro dele. Mas alguns homens são como ervas daninhas, arrancados, voltam a brotar no primeiro descuido. Pouco depois do terceiro Natal sem cancelamentos de casamento, recebi uma notificação discreta do Tribunal Federal. Mateu requisitar a progressão de regime. Alegava bom comportamento, participação exemplar em cursos de reabilitação e, claro, problemas de saúde que exigiam tratamento fora do presídio. As entrelinhas diziam tudo. Queria prisão domiciliar em uma das poucas propriedades da família ainda livres de penhora, um chalé isolado nas montanhas, perto da fronteira. Lá, sem tornozeleira eletrônica 24 horas, ele poderia fugir sem deixar rastro. Respirei fundo. Eu já tinha vencido a guerra, mas a paz futura de dezenas de possíveis vítimas dependia de impedir aquela manobra. Reuni meu time. Nosso estagiário especialista em OSINT achou movimentos estranhos num blockchain secundário. Uma carteira criada dias antes da petição de Mateu receberá depósitos fracionados de contas russas e panamenhas. Somei valores, $700 mil em cripto. O destino final levava a um exchange obscuro que coincidentemente oferecia consultoria de cidadania para países sem tratado de extradição. Enquanto eles rastreavam cada transação, escrevi um amicus curiae para o juiz da execução penal, expus o padrão de fuga, anexei prints das transações com hash, horário e IP de origem, e demonstrei que o problema de saúde incluía compra de suplemento anabolizante proibido. Exigi realização de perícia médica independente e bloqueio imediato de bens digitais. Enviei às 2h14 da manhã, prazo final antes da audiência. Dormi 3 horas, acordei com o celular apitando, liminar deferida. Prisão domiciliar suspensa, investigação ampliada para crime financeiro transnacional. Mateu, soube depois, surtou no pátio da cadeia. Jogou a bandeja, rasgou a papelada de progressão, acabou no isolamento. Um repórter de jornal sensacionalista pagou propina a um guarda e conseguiu foto dele gritando na cela acolchoada, barba rala, olhar febril. A imagem viralizou. Debaixo dela, alguém comentou: quem cancela 52 casamentos cancela a própria liberdade. Ri, mas só um pouco, ainda havia trabalho a fazer. Porque Mateu não operava sozinho. O contador da família, Tadeu Vilauba, antigo mestre das notas frias, continuava solto. Era ele quem convertera parte da fortuna Ortiz em obras de arte legítimas. Fui atrás do rastro. Descobri que um Rembrandt falsificado sairia de leilão em Viena usando certificação suspeita. Engatei videochamadas com curadores, montei dossiê cronológico, comprovei a fraude de procedência e de quebra. Vinculei 2 das galerias ao traste que sustentava o chalé nas montanhas. Quando o leilão foi cancelado, Tadeu tentava embarcar com passaporte diplomático falso. Foi preso no portão de embarque. Esses golpes simultâneos minaram a rede de apoio de Mateu. Sem contador, sem dinheiro lá fora, restou-lhe a miragem da influência que ele pensou ter mantido. No entanto, a maior retaliação veio de onde ele menos esperava. Sofia Sim, a eterna coadjuvante, finalizar o curso de ética jurídica imposto pela sentença. Parte do trabalho final exigia relatar, em detalhe, o pior ato antiético que testemunhara. Convidada a apresentar o caso num seminário online para aspirantes a advogados, decidiu contar tudo, ao vivo. Milhares de estudantes, promotores e juízes assistiram enquanto ela descrevia como forjava atestados, como torcia o tornozelo, como Mateu usava a empatia alheia como alavanca de chantagem. Não houve difamação, cada afirmação vinha acompanhada de arquivo digital exibido à câmera. O vídeo tornou-se prova central em um novo processo disciplinar. A ordem, envergonhada por ter cedido antes, determinou cassação perpétua da licença dele, sem chance de reabilitação. Era o fim de qualquer fantasia de retorno às cortes. Eu assisti à sessão da minha casa, de pijama, um copo de vinho na mão, e senti pela primeira vez em anos, algo parecido com misericórdia. Durou pouco. O juiz anunciou que, dadas as novas fraudes, a pena de Mateu subiria de 7 para 11 anos, com transferência para presídio de segurança média. Lembrei dos 52 convites guardados numa caixa, amarrotados, e percebi que 11 anos ainda não cobriam metade das promessas quebradas. Mas cobriam, enfim, a vida útil das manipulações dele. Respirei aliviada. Com a ameaça neutralizada, foquei em firmar legado. Usei parte do dinheiro recuperado na penhora do chalé para criar o Instituto 52 Passos. Um programa que combina bolsas de estudo e mentoria jurídica para mulheres prejudicadas por relacionamentos abusivos no meio profissional. Cada mente brilhante que entra na faculdade com nossa ajuda é um tijolo de vingança concreta, um lembrete vivo de que o melhor troco é multiplicar oportunidades. Na inauguração do Instituto, convidei Clara Santos para discursar sobre o papel da imprensa investigativa em dar voz às vítimas. Também chamei Sofia.
Muitos estranharam, mas eu sabia que o testemunho público dela dera o golpe final em Mateu. Ela subiu ao palco de cabeça erguida, sem fingir mancar, e disse: vingança verdadeira é não repetir o papel de vilão que te escreveram. Aplausos preencheram o auditório moderno onde, nas paredes, exibi pequenas molduras com fragmentos do vestido de noiva que nunca usei. Agora, símbolos de capítulos fechados. Na semana seguinte, recebi envelope carimbado pelo sistema prisional. Dentro, a letra trêmula de Mateu. Parabéns! Você venceu. Quando eu sair, tudo o que restará de mim será meu nome, e talvez, vontade de entender onde errei. Se ainda houver espaço para uma conversa, estarei disposto. Dobrei a carta, coloquei-a num arquivo transparente rotulado como evidências de crescimento tardio e arquivei. Não por ódio, simplesmente não preciso mais dialogar com fantasmas. Hoje sento na varanda da residência jurídica e observo o lago refletindo o pôr do sol. Penso na garota que esperou na praia até a lua subir e no silêncio gelado do altar vazio. Ela não desapareceu. Transformou-se na mulher que se levanta toda vez que alguém tenta dobrá-la. Cada onda que bate contra o cais leva um pedaço daquela ingenuidade antiga, mas devolve à margem algo maior, a certeza de que vingança, quando necessária, não é só punição. É lição escrita em pedra, pavimento para quem virá depois. Mateu cumprirá seus anos contando azulejos, e talvez aprenda, enfim, que a liberdade de ferir alguém termina quando esse alguém decide erguer muralhas com as próprias cicatrizes. Eu, por minha vez, continuo aqui. Não à espera de desculpas, mas de novas batalhas justas, porque a advocacia é campo fértil para sementes de abuso. E minha missão é capinar terreno até que cada erva daninha saiba que raízes podres não resistem a quem aprendeu a cortar pela base e replantar com cuidado.